Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? O assunto de hoje é imagens de escultura. Deus nos orienta, na Bíblia, que nós devemos adorar apenas a Ele e que em nenhum outro nome há salvação e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devamos ser salvos. Isso está escrito em Atos, no capítulo 4, versículo 12. No estudo de hoje, veremos várias citações de que não devemos adorar nenhum outro Deus. O segundo mandamento da lei de Deus proíbe o culto ao verdadeiro Deus por meio de imagens ou semelhanças. A tentativa de nós representarmos a Deus por meio de objetos materiais rebaixaria a compreensão do homem acerca de Deus. Vamos relembrar o que diz o segundo mandamento da lei de Deus, em Êxodo, no capítulo 20, versículos 4 a 6. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. E existem traduções que dizem, não farás para ti imagens de escultura. Então, como nós podemos ver aí, nós não devemos fazer imagem de escultura e nem mesmo adorá-las. O livro de Salmos diz que esses ídolos feitos por mãos humanas, eles podem ter olhos, mas eles não veem, eles podem ter ouvidos, mas não ouvem, eles podem ter boca, mas não falam, eles podem ter nariz, mas não cheiram. Enfim, esses ídolos nada podem fazer. Vamos ler o texto. Em Salmos, no capítulo 115, versículos 1 a 9. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Podemos ver aí então que, apesar da aparência humana, essas imagens nada podem fazer. Não podem falar, não podem ouvir, não podem ver. A maldição contra aquelas pessoas que fazem ou nelas confiam é que elas se tornarão iguais a elas. Veja só como a Bíblia considera aqueles que fazem essas imagens de escultura. Em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo respondendo dirá, Amém. Veja só que palavra pesada. Aquele que faz imagem de escultura, a Bíblia chama de maldito. A palavra maldito quer dizer mal falado, odiado. E quando Jesus voltar, essas pessoas vão ter o seu orgulho humilhado e enfraquecido. Eles vão jogar os seus ídolos fora e os ídolos desaparecerão, como nós podemos ler em Isaías, no capítulo 2, versículos 17 a 20. Naquele dia, os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados. Somente o Senhor receberá os mais altos louvores, e todas as imagens desaparecerão. Quando o Senhor aparecer, os moradores da terra ficarão apavorados e fugirão para as cavernas. Eles descerão nos buracos profundos, a fim de escapar da ira de Deus, da glória majestosa do Senhor.
Naquele dia, todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar e as deixarão para os ratos e morcegos. É óbvio que se nós não devemos adorar nem fazer imagens e esculturas, nós também não devemos louvar essas imagens, né? Isso nós lemos em Isaías, no capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz, através da sua palavra, que as pessoas que seguem ídolos em procissões não sabem nada. E diz que essas pessoas que fazem esses ídolos são irracionais, como nós podemos ler em Isaías no capítulo 44, versículos 9 a 20. Todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E as suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplana com o cepilho e marca com o compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros e toma um cipreste ou um carvalho e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, e se inclina e ora-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita? Também no capítulo 45, versículo 20, diz o seguinte: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. E no capítulo 46, versículos 5 a 8, lemos: a quem me assemelhareis? E com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Os que prodigalizam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostra e adora. Eles o tomam sobre os ombros, o levam e o colocam no seu lugar, e ali permanece. Do seu lugar não se pode mover, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da tribulação. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Deus chama de transgressor aquele que faz esse tipo de coisa. Deus espera que nós ofereçamos a ele um culto racional, como nós lemos em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
A Bíblia diz que nós devemos adorar apenas a Deus, ao nosso Criador, como nós lemos em João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Também em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Podemos ver aí no texto, então, que infelizmente muitos trocaram a verdade de Deus. E agora, ao invés de adorar a Deus, acabam adorando aquilo que Ele criou, coisa que Ele não aprova. E agora, quanto aos santos, nós podemos adorá-los? Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Como nós lemos aí no texto, santos são aqueles que invocam o nome de Jesus. Aquele que obedece a Deus, que adora a Deus, ele é separado para obedecer a Deus. Ele é chamado então na Bíblia de santo. Mas, apesar de sermos chamados de santos, nós somos pecadores. E se somos pecadores, não merecemos adoração. Portanto, os santos não devem ser adorados. E aquelas pessoas que adoram ídolos, que são chamadas de idólatras, será que elas vão herdar a vida eterna? Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 6 a 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Veja também Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Como podemos ver aí, é algo muito sério. Deus considera o adúltero, o homicida, tão pecador quanto o idólatra. Portanto, se você pratica algum desses atos, em nome de Jesus, abandone-os, para que você não faça parte desta segunda morte, que será no lago de fogo e enxofre. E ainda, no capítulo 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Esses cães que está citando aí no texto não são esses animais domésticos que nós conhecemos. Está se referindo aos descendentes de Cão, cuja história nós encontramos no livro de Gênesis. Podemos ver aí que os idólatras fazem parte do mesmo grupo dos adúlteros, dos bêbados, dos assassinos, dos injustos, ou seja, não vão herdar o reino dos céus, caso não se arrependam. E quanto a Maria, a mãe de Jesus, ela é santa? Será que ela nós podemos adorar? Vamos ver o que diz a Bíblia em Lucas, no capítulo 1, versículos 46 a 48. Então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A palavra bem-aventurada quer dizer feliz. Maria foi feliz por carregar em seu ventre aquele que viria para salvar a humanidade. Podemos ver nesse verso que Maria disse que o seu coração se exultava em Deus, que era o seu Salvador. E quem é que precisa de um Salvador? O pecador, não é verdade? Então ela se considerava aí também uma pecadora. Maria foi uma mulher bem-aventurada por
carregar em seu ventre o Deus homem, Jesus. Mas, apesar disso, ela era pecadora, ela era um ser humano como cada um de nós. Apenas ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus quando ele veio a essa terra. Ela necessitava de um Salvador, tanto quanto nós necessitamos. E se ela era pecadora, é natural que nós não devamos adorá-la. E como nós já vimos em textos anteriores aí, a nossa adoração deve ser devida apenas a Deus, que é o nosso Criador. Vamos ver também em Atos, no capítulo 1, versículos 13 e 14. E entrando, subiram ao cenáculo, onde permaneciam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Podemos ver aqui também que Maria perseverava junto com os discípulos em oração. E também em Lucas, no capítulo 2, versículos 22 a 24. Terminados os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Naquele ritual todo do santuário, quando a pessoa cometia algum pecado, ela tinha que oferecer animaizinhos em sacrifício pelo seu pecado. E podemos ver aí que Maria também, juntamente com José, também ofereceram animais em sacrifício, porque também eram pecadores. Se nós estudarmos a Bíblia com sinceridade, com fé, com oração, nós vamos compreender que nenhum santo pode atender nossos pedidos, porque Jesus é o nosso único mediador e a ninguém nós devemos adorar senão a Deus. Veja ainda o que diz Mateus no capítulo 4, versículo 10. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Vamos ver o que diz Atos no capítulo 4, versículo 12. Esse texto nós lemos no início do nosso estudo e vamos ler aqui novamente. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Vamos ler também 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja ainda o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Ainda em Hebreus, vamos ler o que diz o capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vamos ler o texto que se encontra em João, no capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o nosso único mediador entre nós e Deus. Não se adora a criatura, e sim ao Criador. Aceite a Jesus como seu único mediador. Dê a Ele toda a honra e glória e o adore com todas as suas faculdades físicas, mentais e espirituais. Esse é o meu desejo. Até o nosso próximo encontro.